Olá, meu nome é Érica Caratiero, eu sou designer gráfico e encadernadora e eu sou criadora da marca Le Papier Vintage, que é de encadernação artesanal. Esse é o primeiro vídeo de 2 aulas sobre a iniciação à encadernação artesanal. Para quem nunca começou a encadernar, tem pouco contato, pouca convivência, experiência com os materiais a serem usados para encadernação, então vai ser um vídeo muito didático para você que nunca pensou que poderia encadernar por achar os processos muito complicados. Os processos, eles na verdade, eles não são complicados. São muitos processos, muitos passo a passo que a gente tem que seguir, né? Mas não é complicado. E muitas vezes também a gente deixa de fazer um projeto por falta de ferramenta. Você vai precisar de uma ferramenta X, de um rolinho de borracha para poder colar o papel, vai precisar de uma ferramenta, né, chamada fio de cabelo, que inclusive é essa daqui que eu esqueci de colocar aqui nos nossos materiais. Porque eu não tenho essa ferramenta de acrílico, eu não tenho o gabarito com as medidas para fazer o espaçamento do papelão. Então, a ideia desse vídeo é exatamente a gente trabalhar com coisas que a gente tem praticamente em casa, tá? São ferramentas alternativas para você começar a fazer as suas encadernações. E acaba que com o tempo você vai sentir falta de algumas ferramentas mais profissionais. Aí você vai comprando, mas não é por causa disso, não é por falta dessas ferramentas iniciais que você vai deixar de começar a aprender a fazer encadernação. Essa é uma série são 2 vídeos que... Esse primeiro eu vou falar sobre os materiais, né, mais usados para a gente poder fazer essa encadernação, ou cartonagem também, né, para recobrir o papelão, a gente laminar o tecido, que eu vou falar aqui rapidamente no segundo vídeo, na aula que eu vou explicar direitinho como que a gente vai fazer essa laminação do tecido, que nada mais é do que colar o tecido no papel, não no papelão, no papel, para que ele fique rígido, né, para que ele não fique esticando e não dê sombra na hora de colar nesse papelão, para a gente fazer nosso projetinho final. A próxima aula, eu sou meio suspeita de falar, mas ela está imperdível. A gente vai aprender a fazer um bloquinho porta post-it, que é aquele adesivozinho de recados. Então vamos começar a falar um pouquinho os materiais que a gente vai precisar para a próxima aula, que é a cola branca extra de rótulo azul, vou falar sobre ela daqui a pouquinho, uma régua para a gente fazer a medição e o corte também do papelão. Essa daqui é uma régua de metal, mas eu vou também usar uma régua de acrílico transparente, um par de esquadros. Esses esquadros aqui são pequenininhos porque no nosso projeto da próxima aula eu vou usar um tamanho menor de material, então eu acho mais prático trabalhar com esse par de esquadros pequeno do que com o grande. Essa ferramenta chamada cantoneira fio de cabelo, que geralmente é vendida, né, em sites especializados em encadernação. Elas são de acrílico, só que a gente pode fazer a nossa própria ferramenta. Então não é pelo fato de você não ter essa ferramenta, porque aí eu vou ter que comprar, vou ter que pagar frete, acaba ficando caro. Ela não é uma ferramenta muito cara, não. A ferramenta está relativamente barata, só que o frete encarece muito. Então por que a gente não fazer a nossa própria ferramenta, né? Tesoura, eu uso essa tesoura de ponta fina com lâmina mais fina para fazer o corte de papel. Eu só uso essa tesoura para papel, para mais absolutamente nada. E essa daqui, que é uma lâmina um pouco mais grossa,
Também as duas com fio muito bom. Se a sua tesoura estiver mascando, leva no pessoal. Chaveiro geralmente amola tesoura, né? Amola tesoura, faca. Pede para molar, é muito baratinho e você não vai mascar papel, né? Não vai perder papel, não vai mascar tecido, tá? O estilete de lâmina fina é esse mais fininho. Tem aquele grossão, né? O mais largo, né? Esse é o mais estreito. Tem o mais largo, só que a lâmina dele, a espessura, né, da lâmina dele é maior do que esse estilete estreito. Isso vai interferir na fineza do corte, né? Então eu prefiro sempre esse de lâmina estreita. Uma lapiseira ou lápis, eu sempre uso lapiseira porque o grafite da lapiseira ele só tem um diâmetro, né? O lápis, quando a gente vai riscando, ele vai perdendo a ponta fininha e vai ficando mais grosso. Então, você vai começar um traço, né, mais fino, vai terminar mais grosso e vai interferir na medida. Vai começar um traço fininho e de repente ele tá quase que meio milímetro a mais. Na hora de você fazer o corte, vai dar essa diferença. E aqui embaixo, né, a gente tem esse papelão cinza ou Hurley ou Paraná. Em muitos lugares ele é vendido como papelão Paraná, apesar de não ser, né? Ele é um papelão cinza ou Hurley. Hurley é a marca, né? É a fábrica que fabrica esse papelão. E o pessoal chama muito de roller também. Vocês vão escutar eu falar isso o tempo todo, né? Tanto nesse primeiro vídeo quanto no segundo, porque existem sites que já colocam inclusive escrito roller, de tanto que o pessoal procura papelão roller. Mas é Hurley, né? Eu vou deixar até o nome aqui embaixo, nome da fábrica para vocês verem, tá? E então é isso. Uma outra coisa muito importante que eu vou falar é, antes de começar qualquer projeto, outra coisa, aqui eu tô trabalhando com essa base de corte, verde, olha, dá pra ver ela aqui no fundo. O bom dessa base de corte é que você vai cortando com estilete, ela não, mesmo que fique marquinhas desse corte de estilete nela, ela não vai ficar aquele sulco, né, do estilete, que todas as vezes que você for fazer qualquer tipo de corte, ele vai acabar entrando nessa canaletazinha e vai fazer o corte errado. Então, cuidando direitinho da sua base de corte, você vai ter ela por muitos anos e é só limpar, tá? Se você não tiver a base de corte, o que você pode fazer? Coloque revista velha, um papelão, né? Vai cortando, mas aí você vai ter que estar sempre tirando, nunca cortando por cima do mesmo lugar que você fez o corte anterior, porque senão você não vai conseguir fazer esse corte não. Nunca corte sobre uma mesa de madeira. Aí eu vou resolver fazer um projeto e vou cortar em cima da minha mesa. Sua mesa vai ficar inteira riscada de estilete, vai acabar com a sua mesa, tá bom? A não ser que você tenha uma placa de madeira, madeirite, né, que você vai fazer para o corte também, mas acabar tendo que ou lixar esse material depois, porque ele vai ficar muito riscado, ou mudar. É bom a gente investir numa base de corte. As bases hoje em dia tem várias marcas e vários tamanhos também. Tem base de corte tamanho A4, tem um tamanho A3, A4 é o tamanho daquela nossa folha Chamex, né? A3 que é o dobro dela, e tem maiores ainda. E tem umas bem menorzinhas quando é para fazer projetos muito pequenininhos. Mas se você não tiver essa base de corte, não te impossibilita de fazer nenhum trabalho de encadernação, não. Faça como eu disse, né, usando essas outras alternativas. Uma outra coisa, a gente precisa que a nossa área de trabalho esteja muito limpa. Não só a área de trabalho, como as mãos. Antes de começar a trabalhar com qualquer tipo de material para fazer encadernação artesanal, lavar bem as mãos, secar bastante. E lavar os materiais, ou limpar. O estilete, a gente vai passar um paninho com álcool nessa parte externa dele, inteira.
A gente vai limpar o corpo também da lapiseira com esse mesmo paninho. O mesmo fazer com as tesouras. Essa régua de metal ou a de plástico, elas podem ser lavadas. Então a gente vai lavar as duas réguas, vai secar bem sequinha. O par de esquadros, ele é de acrílico, a gente vai lavá-lo também. A gente acha que não, mas o material suja de gordura de mão, suja com pó, suja com cola, suja com caneta. Então, às vezes você passa uma caneta de reto projetor aqui para medir alguma coisa. Quando você vai passar por um papel branco e tudo, vai dar problema, vai sujar. Até mesmo o vidro de cola, a gente faz a limpeza dele, porque a cola, ela não adere nesse material dela, da embalagem. A tampa dela, às vezes começa a ficar suja, olha só, né, grudada. O que a gente vai fazer? Você vai tampar normalmente, né? No dia seguinte já vai estar bem duro isso aqui. A gente só vai arrancar a tampinha, né, que ficou aqui, e ela vai ficar como se fosse nova, tá? A embalagem. Não deixem a cola aberta, senão ela vai acabar evaporando e ficando muito mais espesso do que tem que ficar. A nossa base de corte, ela não pode ser lavada, mas a gente vai passar um paninho úmido com água, né? Paninho normal assim mesmo, paninho de limpeza. Tem um paninho de limpeza só para esse tipo de coisa. Então você vai passar um paninho úmido, vai esfregar bastante, vai vir com um pano seco, né, para dar uma secadinha nela, seca super rápido. E sempre tenha esse paninho úmido do seu lado quando você estiver fazendo o seu trabalho de encadernação, né, longe dos papéis, mas sujou o esquadro com cola, limpa. Sujou a tesoura, limpa. Sujou a régua, limpa. Sujou a base de corte, né, que é ou a mesa que você estiver trabalhando, né, limpa. E a espátula também, que a gente vai usar, né, isso no segundo vídeo vai estar falando. Também limpar sempre. E a mão, você sentiu que a mão começou a ficar mais suja, tudo, vai lavar a mão, volta. Isso assim, não é atrasar o trabalho, é um cuidado que a gente tem que ter com esse trabalho para ficar, depois ter um acabamento bonito, limpo e o seu produto ser mais valorizado. Agora do uso do estilete. O uso do estilete requer muito cuidado, porque ele é um material cortante e a gente vai precisar de fazer uma certa pressão no papelão para poder cortar. Então a gente tem que ter os cuidados básicos. Primeiro, a limpeza do material, né? Ele vai ficando guardado, ficando sujinho, aí a gente limpa com paninho, com álcool, tá? Essa parte de fora. Tem estiletes diferentes. Esse daqui, ele é todo de plástico, olha. O corpo dele é inteiro de plástico. Os melhores são os estiletes que essa parte dentadinha aqui, olha, dá pra ver, essa parte dentadinha, ela é metálica. Qual que é a diferença? Se você fizer uma força muito grande, dependendo do tipo de material do seu estilete, se ele for melhor ou não, esse corpo pode se quebrar e você pode ter um acidente sério com essa lâmina que tá aqui dentro. Então, os que tem essa base aqui, nessa parte do corpo do estilete de metal, ele é melhor porque não vai acontecer esse tipo de ruptura, né, esse tipo de quebra. Então, vamos explicar. Para a gente começar a cortar, principalmente o papelão, a gente tem que estar com a pontinha do estilete bem afiada. Essa daqui já foi usada várias vezes. Há uma outra coisa que eu esqueci de dizer. Esse estilete, olha, ele tem uma travinha. Prefiram sempre os que tem travinha. Porque para que serve essa travinha? Olha, aqui a gente empurrando a travinha, né, juntinha, a gente empurrando, olha, a lâmina vai subindo. Quando a gente trava, puxando para baixo, olha, ele não sobe e não desce. Ele ficar bem travadinho. Para que isso? Quando a gente for cortar o papelão, a gente vai fazer uma força para cá. Se não tiver a travinha, olha, não estou fazendo nem força, tá? Pode ser que o estilete ele
ande com a força. Vai grudar a lâmina no papelão e ele vai andar. Deixa eu colocar ele mais pra cá. E ele vai andar. Isso não pode acontecer. Então prefiram os que tem travinha. Outra coisa, acabou de cortar, né? Você já fez esse corte aqui, imediatamente destrave, encolha a lâmina e deixe de lado. Nunca, nunca, nunca façam isso de cortar o papelão e deixar o estilete aberto. Pode acontecer acidente, aí vai que você esbarra e ele pode cair no seu pé, pode cair na sua perna. Tô falando isso porque quando eu comecei a trabalhar com estilete há muitos anos atrás, já aconteceu isso tudo comigo e foram cortes bem feios, inclusive. Pra gente cortar essa pontinha do estilete, olha, dá pra ver que ele tem marcaçõezinhas, né? Então, a gente tem duas formas de fazer esse corte. Primeiro, a gente vai deixar só essa pontinha. Dá pra ver a marcação? Dá. Tem essa marcaçãozinha, a gente vai travar o estilete. Na parte do fundo do estilete tem essa pecinha, geralmente é de cor diferente. Essa pecinha ela solta, então a gente pode soltar. E aqui tem um buraquinho. Para que serve esse buraquinho? Pra gente quebrar essa pontinha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar. Olha, encaixou, dá pra ver dá pra ver aqui. Encaixou, fez uma força para baixo, quebrou. Ele já quebra certinho. E a pontinha dele ficou aqui para dentro dessa pecinha. Vamos recolher essa ponta, né? E travar. Que aí não tem perigo de abrir sem querer. O que a gente vai fazer com essa pontinha que tá aqui? Olha, a gente vai pegar uma caixinha. Vou pegar aqui a caixinha do próprio estilete para colocar essa pontinha dentro. Caixinha do estilete não, caixinha de lâmina. Essas vendem nas papelarias, a mesma papelaria que vende estilete, vende essa caixinha com lâmina de estilete. Então, o que a gente faz? A gente quebrou a pontinha, coloca ela, dentro da caixinha. Para quê? Para não ocorrer acidentes também, tá? E quando for descartar, né, quando essa caixinha aqui acabar, ela vem geralmente com 10 estiletes, 10 lâminas. Quando essa caixinha acabar, a gente descarta a caixinha, que ela vem com essa tampinha, com as laminazinhas dentro, tá bom? De preferência num lugar que seja de material reciclável, pra gente não jogar isso aqui no lixo comum. Bom, vamos lá. Fazendo isso, a gente tem a pontinha nova, só que, olha só, de tanto eu quebrar as pontinhas dessa minha lâmina, ela não vai mais pra cima. E ela tá muito pequenininha, ela não vai ter uma estabilidade, olha, vocês estão vendo que ela tá se movendo? Ela não vai ter uma estabilidade para fazer esse corte e nem o tamanho suficiente de ponta que eu preciso. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar completamente a lâmina. Já tirei aqui esse fundinho. A gente vai destravar, né? Ele estava travadinho, vai destravar e vai correr esse trilhozinho aqui até o fim. Aqui dá pra ver que, olha, ela é a lâmina é presa uma bolinha. A gente vai tirar aqui pra cima, desencaixar da bolinha. Guardar esse estiletezinho, esse pedaço aqui na caixinha. A gente vai pegar uma lâmina nova de dentro da caixinha. Geralmente elas vêm meio untadinhas com óleo para não enferrujar, vem uma grudadinha na outra. Se a gente pegar uma agulha, a gente consegue
desencaixar, não tentem desencaixar com a mão, porque você pode cortar com a lâmina, que tá muito fininha. A gente vai colocar de novo, olha, a lâmina, a parte pontuda pro lado esquerdo. A gente vai encaixar aqui nessa bolinha de novo. Aqui. E delicadamente a gente vai colocar aqui por dentro e encaixar aqui no trilho. Novamente, nosso estilete. Olha, vamos colocar de novo aqui nesse encaixe no fundo, ó. Vira. Encaixou, tá pronto. Então a gente já tem uma lâmina aqui novinha, né, da troca do estilete. Para cortar o papelão, como que a gente vai fazer? O papelão, ele tem, esse que a gente está usando é um papelão cinza ou roller de 2 mm. Muita gente fala roller também, mas eu acho que é porque não sabe falar roller, que é a marca, né, do papelão, é a fábrica que fabrica esse papelão. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar o equivalente a mais ou menos 2 dessas pontinhas aqui, né? 2 cisquinhos. Vai travar. Vai pegar uma régua, de preferência uma régua que não tenha dente nenhum. O que é dente? Sabe aquelas réguas que ficam todas quebradinhas de tanto bater? Geralmente isso acontece com régua de acrílico. Então, de preferência, uma régua de metal. Essa régua de metal a gente vai colocar a fazer o risco da medida, do tamanho que você quiser. Se estiver no projeto, vai encostar direitinho. Vai segurar. Vou encolher aqui para mostrar primeiro. A gente vai segurar essa régua com a mão esquerda. Quem for canhoto, gente, vai espelhar tudo que eu tô falando. Quando eu falar mão esquerda, vai fazer com a mão direita. Então ele vai segurar com a mão direita e vai ser o contrário aqui na linha, tá? Então a gente vai segurar a régua com a mão esquerda, bem firme, não chegando aqui na pontinha, porque você corre o risco de cortar o seu dedo. O corte com estilete é um corte muito feio, dependendo da profundidade. Tem que ir para o pronto-socorro para dar ponto. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente afasta os dedos da beirada da régua, segura com bastante força. A mão que vai fazer força vai ser essa mão esquerda que está segurando a régua. Aí a gente, com a mão direita, abre aqui o estilete, trava e vai a 90 graus, olha, retinho, como você sabe, parede de casa, né, retinho assim para cima. Então, a gente vai começar a fazer o nosso corte. Não precisa de colocar força, a gente vai colocar uma pressão e vai cortar até o fim. Novamente, a gente vai passar o estilete fazendo a mesma pressão do início até o fim. Não pare no meio do caminho, tá? Vai direto, ó. Aqui eu já passei 3 vezes, o papelão ainda não soltou. 4 vezes, tô fazendo com a pressão bem leve, tá? 5 vezes, olha, ele já soltou. Não puxem o papelão antes dele, olha. Destravou, encolheu, travou de novo, colocou de lado. Não puxem o papelão antes dele soltar sozinho, porque senão ele vai dar esse tipo de coisa aqui, olha. Ele vai ficar com umas rebarbinhas e o seu projeto não vai ficar um projeto limpinho, porque a gente vai encapar esse papelão depois. Ou com tecido, né, laminado, ou com papel. Olha, o corte ele fica sequinho. A gente chama de corte seco. E bem retinho. Uma outra coisa, nunca, sob hipótese nenhuma, corte com o estilete assim, olha, meio de lado. Já vi muita gente fazer isso, né? Eu sempre falo com meus alunos para não fazer, ó,
não fazer esse tipo de coisa. Vou explicar o porquê. Estilete do equivalente a 2 pontinhas, travou, colocou a régua. Aí, em vez da gente cortar com um ângulo aqui reto, né, um ângulo de 90 graus, aí a pessoa vai e vira o estilete assim e começa a cortar. Aí ela vai cortando assim, aí ela vai cortando de novo com o estilete assim, e entrando praticamente para baixo da régua, e não tá, às vezes não tá nem notando que tá fazendo esse tipo de coisa. Olha, 1, 2, 3, 4 vezes aqui. Não, ainda não soltou tudo. Ó, soltou. Olha o que aconteceu. Retraí o estilete de novo, coloquei de lado. Olha o que aconteceu com o nosso papelão. Dá pra ver esse chanfro? Ele não tá retinho. Olha, o que vai acontecer? Quando a gente for colar, se acontecer de colar, né, e ter que colar 2 materiais, olha aqui, a gente vai encaixar aqui e tá torto. Por quê? Olha aqui, nunca vai ficar retinho, porque cortou errado com estilete. Então, sempre que for cortar, vou fazer de novo aqui, tá? Pontinha, travou, posicionou a régua, e vamos cortar com um ângulo de 90 graus, retinho. Ó, de novo, tá? Sempre cortando com esse ângulo de 90 graus. Acabou o corte, destrava, retrai, trava novamente. A ferramenta não vai te oferecer nenhum tipo de risco de acidente. No início, a gente demora um pouquinho, né, para se acostumar com isso. Com o tempo, isso fica automático. Você acaba de fazer um corte, já retrai, né, trava e coloca de lado. Tem que automatizar esse processo para não ter nenhum tipo de acidente. Vou falar agora do papelão cinza ou Paraná, que é chamado de Paraná também, apesar de não ser. Muita loja, né, muitas papelarias vendem como Paraná. Ou Hurley, ou Rolê, como popularmente as pessoas costumam falar. Ele tem de várias espessuras. A mais comum de ser encontrada é essa de 2 milímetros. Olha só a espessura de 2 milímetros. Tem até 4 milímetros ou mais. Mas, pra gente medir, você chega às vezes na loja, não sabe, né? O vendedor também não sabe se é um papel cinza, um papelão cinza. Quanto que ele tem de espessura? Não sei. A gente pode levar um paquímetro. Gente, esse daqui é um mini paquímetro. Ele é para medir espessuras bem finas, desde 1 milímetro. Este daqui eu comprei numa loja de cosméticos mesmo, tá? Que o pessoal usa muito agora para medir sobrancelha, para fazer rena, para fazer pigmentação. Então a gente encontra esse pequenininho. Mas tem os paquímetros também com maior precisão, que são os usados, né, para desenho técnico, para mecânica, e são vendidos em loja de equipamentos de furadeira, essas lojas, né, de material de construção também tem, tá? Então a gente vai medir. Vou ensinar vocês a medirem com o paquímetro, depois com a régua. Olha só, com o paquímetro a gente vai morder esse papelão. Mordeu. Ele tem essa graduaçãozinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha, 0, 1 milímetro é o primeiro tracinho, o segundo, 2 milímetros. Coincidiu com esse tracinho aqui, o primeiro tracinho da esquerda, é a espessura certinha. Ou a gente pode medir também com a régua.
Essa régua ela começa no zero, já aqui bem na beiradinha. E olha, tem um tracinho, 2 tracinhos. Geralmente, para encadernação, a gente trabalha com esse papelão de 2 milímetros. Se for um projeto muito grande, igual eu já fiz um projeto que era um livro com folhas de jornais inteiras, né? Era um livrão, né? com matérias de jornais. Esse papelão para capa, ele ia ficar muito mole, muito maleável, porque era um projeto muito grande, era uma capa muito grande. Então o que eu fiz? Aqui na minha cidade eu não encontro esse papelão Orly com 4 milímetros, que era o que eu precisava. Olha só a diferença, né? 2 para 4 milímetros é o dobro. Então a resistência dele, olha, ele não enverga fácil. Sendo que esse daqui a gente consegue facilmente fazer isso, né? E aí a capa ficaria mole. O que a gente faz? A gente corta as duas medidas iguais que você precisar, com de 2 milímetros, cola um no outro, coloca numa prensa de preferência. Se você não tiver uma prensa em casa, coloca uma mesa em cima, dependendo do tamanho do que você for usar, né? Uma coisa bem pesada, um pedaço de ferro, mas sempre protegendo esse papelão com papel, com plástico para não sujar. Passa a cola nele, cola bem coladinho e deixa secar, dependendo do tempo, dependendo da superfície, né? Se for maior, vai demorar muito mais para ficar sequinho. Mas encadernação trabalhar com encadernação é isso. E a gente, tudo é espera de secar, espera de secar, espera de secar. O que vocês mais vão escutar nessas aulas é espera secar. Então, olha, tem esse papelão, né? E se você quiser mais grosso ainda, 4 milímetros, esse é 2 milímetros. Cola mais um, você vai ter um de 6 milímetros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cola para usar na encadernação artesanal. A melhor cola disparada é essa cola da Cascola, né, Cascorês, extra de rótulo azul. O porquê do uso dessa cola de rótulo azul e não daquela cola comum que a gente tem vendido nas papelarias para escolar? A cola escolar, ela é muito rala, ela é muito líquida, ela tem muita água na composição dela. Então, o que vai acontecer? Nosso tecido, ele vai enrugar, o papel vai ficar também enrugado e vai demorar muito para secar. Mas principalmente pelo fato de ter muita água na composição e vai acabar enrugando tanto o papel quanto quando cola o papel no tecido. Essa cascola, né, de rótulo azul, essa cola branca extra de rótulo azul, existem outras marcas também, já usei várias. Voltei sempre para essa daqui, porque ela é mais uniforme, não tem tantos gruminhos, tem umas que tem uns gruminhos. Então a gente usa esta cola aqui. Eu vou colocar um pouquinho aqui no papel só para vocês verem a viscosidade dela. Olha, ela não escorre com facilidade. E ela, quando a gente passa no papel, olha, ela não dá um aspecto aguado. E a gente consegue uma uniformidade da cobertura. E ela vai secar mais rapidamente. É por isso que para projetos de encadernação ou de cartonagem a gente usa essa cola branca extra de rótulo azul. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do papel Color Set para o papel Color Plus. O papel Color Set,
Ele é um papel branco, o miolo dele é branco e ele tem a tintura em cima e embaixo da folha. Olhando assim, aparentemente, parece que é um papel completamente colorido. O papel Color Plus, ele é tingido na massa, então quando a gente rasga o papel ou quando a gente corta com estilete, você não vai ver nenhuma parte branca, só a parte colorida. Por exemplo, o papel Color Plus é preto, então a massa dele vai ser inteira preta. Se for amarelo, se for verde, né, cada um com a sua cor. A massa ela é tingida por inteiro. Como que a gente tem muita loja que chama papel Color Set de Color Plus? Ou você chega lá procurando, eu queria um papel Color Plus, tem esse daqui, né? Ou chama tudo de Color Set, ou chama tudo de Color Plus. Tem uma diferença muito grande, né? E fica muito aparente nos trabalhos. Aqui a gente está com 4 papéis diferentes e eu vou mostrar isso para vocês. Olha só, este papel preto é um papel Color Plus. Quando a gente rasga enviesado, olha, dá para ver que a massa dele é colorida, não tem nada de branco dentro. Então, automaticamente, quando a gente for cortar esse papel, não vai aparecer nenhum fiapinho branco nele, na lateral. É muito fininho, mas quando a gente cola sobre o acabamento no tecido, o acabamento no caderno, dá uma diferença grande e acaba aparecendo essa partezinha branca se for o papel que não tiver coloração na massa. Vamos ver agora. Este papel amarelo aqui. Ele também é um papel Color Plus. Vai ser a mesma coisa se eu cortar com estilete. Este papel rosa, dá para ver uma leve sombrazinha branca nele. Dá para ver uma leve sombrazinha branca nele. Para tirar a prova, a gente vai fazer esse corte enviesado, esse rasgo enviesado também. Olha só. Ele não é tingido na massa. Então, quando a gente faz esse corte, de cara não vai ficar parecendo que ele tem essa diferença, não. Mas olha só, tá dando pra ver? Viu? Quando a gente corta, dá pra ver a marquinha branca nele, ele não fica completamente rosa. E quando a gente for colar, vou colocar aqui por cima, olha, dá pra ver um branquinho, não é o papel só rosa. Vamos ver agora esse papel verde, né, que eu tenho aqui, também é tingido na massa. Então essa é a grande diferença do papel Color Set e do papel Color Plus. Agora a gente vai aprender a fazer essa ferramenta que chama-se cantoneira fio de cabelo. Para que ela serve? Ela serve para a gente aparar a beiradinha do papel antes da gente encapar o papelão. Aqui eu já peguei seu spoiler da próxima aula, que é o próximo vídeo, não percam, já se inscrevam aqui no canal e ative o sininho, porque a gente já vai ter logo em seguida a nossa aula de fazer um porta-post-it. Então, para mostrar para que serve essa ferramenta fio de cabelo, ela encaixa aqui onde a gente tem o papelão e a gente vai cortar. Opa, deixa eu pegar a tesoura aqui. A gente vai cortar o que sobrou aqui dessa beiradinha. Ela já fica perfeita para cobrir essa lateral aqui do papelão e ainda mais um pedacinho para cima, para não aparecer parte nenhuma do papelão quando a gente for fazer essa dobra, tá? Isso aqui vocês vão aprender na próxima aula,
Não percam. Então é para isso que serve essa ferramenta fio de cabelo. Para ninguém falar assim, eu não consigo fazer a aula porque eu não tenho a ferramenta, eu vou ensinar aqui para vocês. Ela tem esse desnívelzinho, essa quininha, justamente para poder encaixar perfeitamente aqui no papelão, como se ela fosse uma continuidade, tá? Então, como que a gente vai fazer ela? A gente vai pegar um papelão cinza, ou Hurley, ou Rolê, ou Paraná, depende da nomenclatura da sua região. A gente vai fazer uma medida na lateral dele, a medida aqui de 11 centímetros e desse mesmo lado oposto, com esse mesmo vértice, daqui para cá 11 centímetros e daqui para cá 11 centímetros. Então a gente vai fazer esse quadrado. Vamos usar aqui o esquadro, encostando direitinho aqui para ficar retinho. E aqui deste lado também, colocando 11 centímetros. Vocês estão vendo que aqui a largura dessa cantoneira, a gente está fazendo essa parte daqui, tá? Essa largura aqui, eu vou colocar numa medida de 2 centímetros, dos dois lados. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer essa medidinha aqui, tanto de um lado quanto do outro, com 2 centímetros. 2 centímetros para cá, 2 centímetros para cá. Vou fazer a mesma coisa aqui. 2 centímetros. E aqui, 2 centímetros. Vamos unir essa medida, fazendo um risco de fora a fora no papelão, de 2 centímetros, e um outro risco aqui também. Vocês podem notar que a gente ficou com este quadrado aqui e este quadradinho pequenininho aqui na ponta. Eu já vou recortar esse quadrado aqui de fora para não dar confusão, tá? Com os riscos aqui. Mas antes disso, eu já vou cortar essa outra pecinha daqui de baixo que a gente vai precisar. Ela também vai ter 11 centímetros numa altura de 2 centímetros. Então, eu já vou marcar aqui embaixo os 11 centímetros. Que nada mais é do que essa continuação dessa peça que a gente tem aqui também. E aqui a nossa largura da pecinha de 2 centímetros. Eu vou colocar essa mesma largura aqui embaixo, 2 centímetros. Vamos unir esses dois pontos. E já temos aqui a nossa outra pecinha. Aqui eu já vou recortar essa parte pra gente conseguir visualizar um pouquinho melhor, tá? Pra ficar mais fácil. Estilete, nós já vimos anteriormente. Então, ó, eu já vou aproveitar e vou cortar essa pecinha menor aqui também, tá? 90 graus, segurando bem a régua. Passa uma vez, lâmina nova, 2, 3, 4, soltou. E já vou
cortar esse quadrado aqui também. Uma vez, duas vezes, três vezes, quase deu 4. Vamos tirar essa lateral do quadrado e essa dessa pecinha também. Vou fazer um corte direto. Chega pra baixo, isso. Viram? Eu fiz esse corte aqui, ficou torto, tá? Vamos corrigi-lo encostando na régua. Pronto. Isso acontece. É bom ter acontecido para vocês verem e pra gente ficar bem atento. Enquanto o papelão não soltar, a gente não puxa, tá? Pronto. Então, a gente tem essa pecinha aqui. Eu vou até escrever para não misturar com nenhuma outra peça, né? De resto de papelão. Vou colocar aqui 2 centímetros por 11 centímetros. Vou reservar. Agora, a gente ficou com esse quadrado que a gente fez anteriormente. O que a gente vai fazer com esse quadrado agora? A gente não tá querendo fazer essa partezinha aqui de cima? Olha só. Ela ficar encaixadinha aqui. Vou levantar aqui. Ela fica encaixadinha aqui. O que vai interessar pra gente de medida? Essa parte entre esse vértice desse triângulo e essa linha recortada. Como o nosso papelão ele tem 2 milímetros de espessura, para essa espessura de papelão, essa ferramenta fio de cabelo, essa alturinha aqui vai ter que ter 3 milímetros, porque é 1 milímetro a mais do que tiver o papelão. Se você estivesse trabalhando com esse papelão que a gente viu anteriormente, de 4 milímetros, então essa altura da ferramenta fio de cabelo teria que ser os 4 milímetros mais 1 milímetro, seria 5 milímetros. Vou ensinar um jeito muito fácil, sem ter que ficar fazendo 1000 medidas, para você fazer esse tamanho indefinidamente, tá bom? De acordo com o papelão que você tiver. Se for um papelão de 1 milímetro, você vai ter que fazer aqui com 2 milímetros, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer. Vou pegar até o esquadro, né? A gente vai unir o exterior o vértice exterior desse nosso quadrado com essa linha aqui. Então, a gente vai fazer um risco. Pronto. Fizemos um risco até no meio. A gente vai ver qual que é a medida que tem daqui até aqui. Vou pegar uma régua. E aqui a gente pode ver que tem uma medida de 3 centímetros. Se a gente fizer sempre uma ferramenta fio de cabelo com essa lateral de 2 centímetros, sempre vai dar 3 centímetros aqui. O que a gente está querendo? A gente não está querendo que daqui até no nosso corte tenha 3 milímetros? Então, a gente vai medir aqui 3 milímetros. Um modo mais fácil de medir é medir o inverso. Se aqui tem 3 centímetros, menos 3 milímetros, então eu vou medir daqui até aqui 2,7 centímetros. Fica mais fácil porque aqui é um monte de linhazinhas juntas e pode confundir um pouquinho. Então, eu vou medir aqui 2,7 centímetros. Do exterior, da linha exterior, olha, 2,567. Vai dar aqui. Agora é que são elas. Como que a gente vai conseguir fazer
essa linha retinha aqui, sem ficar, olha só, sem ficar muito para cá, que aqui fica maior, aqui fica menor. A gente tem que, as duas medidas aqui tem que coincidir exatamente. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai unir essa linha até aqui, vai fazer também um risco. Aqui assim, a gente vai unir aqui. E agora a gente vai usar uma técnica assim, que acho que todo mundo que já tem ensino fundamental, fez o ensino fundamental, já usou na aula. Vamos relembrar? É a técnica lá do desenho geométrico, que a gente vai aprender a usar o par de esquadros. Então, a gente vai pegar, vou pegar um esquadro grande, tá, gente? Mas eu vou mostrar ele pequenininho aqui. Olha, a gente vai pegar esse esquadro, que é o esquadro de 45 graus, tá? Ele tem 90 graus aqui, 45 aqui e 45 graus aqui. Que ele é diferente deste aqui, não é o mais comprido. É o que o triângulo é o triângulo isósceles, né? Que tem os dois lados iguais, os dois ângulos iguais. Então, a gente vai pegar esse esquadro. Então, eu vou pegar ele maior aqui para eu ter uma área de deslize do outro esquadro maior, tá bom? A gente vai colocar um papelão auxiliar aqui do lado, porque a gente vai precisar que o esquadro ele corra paralelo ao outro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Se você for ver, essa linha que a gente vai ter que traçar aqui para fazer o recorte, ela não é paralela a essa, assim. Então, a gente não precisa de medir mais nada além disso, do que a gente já fez. A gente vai colocar esse esquadro, que tem esses 45 graus e 45 graus, com essa ponta do triângulo para baixo. A gente vai colocar aqui certinho em cima da linha, bem certinho. Vai pegar o outro esquadro complementar e vai colocar nessa lateral aqui dele. Olha, encaixou aqui na lateral, encaixou? O que a gente vai fazer agora? A gente vai segurar aqui. A gente vai segurar aqui e vai deslizar. Opa! Acontece isso. Olha, a gente vai deslizar esse esquadro até a gente encontrar a nossa medida aqui em cima. Encontrou a medidinha, a gente já pode fazer esse risco, que ele vai ficar perfeito. Ele vai ter aqui os 3 milímetros de distância e vai ficar perfeito. Ou seja, vamos só recapitular. A gente vai pegar esse esquadro, 45 graus, 45 graus, vai colocar ele aqui sobre esse nosso risco que a gente fez aqui embaixo desse quadrado, dessa diagonal do quadrado. A gente vai encaixar aqui, olha, bem direitinho esse outro esquadro, vai segurar e vai deslizar esse esquadro aqui até a gente encontrar a nossa medida aqui dos 3 milímetros. Fez o risco, estamos com a nossa peça riscadinha, prontinha para poder ser cortada. Agora a gente vai fazer o corte dessa nossa peça, já para praticamente finalizar a nossa cantoneira fio de cabelo. Vocês viram como que ficou, né? Essa nossa marcação aqui. Então a gente vai fazer assim, ó. Vai fazer o corte, travando. Opa, tá muito grande isso aqui. Travando aqui. Corta 1, 2, 3. Até soltar o papelão. Agora a gente vai fazer esse corte aqui, olha. Também.
dessa diagonal do quadrado que a gente marcou para poder deslizar o nosso esquadro e fazer aquela medida. Olha, vou fazer uma coisa aqui, já que a gente vai cobrir esse papel. Aqui já cortou, aqui não cortou. Olha, a gente vai e puxa. Olha o que acontece. Viu? A gente não deve puxar. Quando acontece isso, ou a gente passa uma lixazinha de unha, ou dependendo, a gente corta essa rebarbinha com a tesoura. Não fica muito perfeito, mas como a gente vai eliminar ainda essa pontinha, por isso que eu fiz isso, para vocês verem que pode acontecer. Bom, tá aqui já quase a nossa pecinha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que cortar e tirar essa parte e essa daqui para ficar só essa exterior aqui. Aqui é muito fininho, então a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de cortar. Vocês nunca vão cortar da lateral aqui pro centro não, porque o risco de vocês decepar essa peça aqui é muito grande. Então a gente sempre vai começar a cortar daqui, dessa ponta, para a parte exterior. E a gente vai ver onde que tá aqui o nosso encontro das linhas. Vai fazer, pode fazer até um buraquinho assim. E vai cortar até o papelão soltar. Soltou. Muito cuidado. Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Ficou aqui na beiradinha. Muito cuidado para não cortar, soltar as duas peças. Soltou já? Olha. Aqui a gente ficou com essa partezinha aqui de cima da cantoneira fio de cabelo. Essa lateral aqui, pouco importa o tamanho dela. Se você quiser fazer com 2 centímetros, com 3, com a largura dessa régua aqui, que é 3 centímetros, tá? Não tem problema. O que vai interessar pra gente? Essa medida aqui, essa medidinha. Então, o que a gente vai fazer agora? Aquela pecinha que a gente reservou, ela vai ter que ficar colada aqui. Ah, como que eu vou saber como é a distância que eu vou colar? Muito simples. Não precisa de medir também. A gente vai deslizar a peça. Encaixou aqui a parte de baixo, onde encostar. Nessas duas lateraisinhas é onde vai ser colado. Só que isso aqui fica muito frágil, né? A gente pretende usar várias vezes essa peça, essa cantoneira fio de cabelo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colar essas duas peças num tecido que já foi colado sobre um papel. Isso a gente vai aprender também na próxima aula. Mas eu vou fazer num pedacinho pequenininho de papel aqui, pra gente poder dar continuidade. Então eu vou colocar um pouquinho de cola. Isso aqui chama-se laminar o tecido, tá, gente? Vou colocar um pouquinho de cola aqui no papel. Vou passar o dedo na cola, vou passar um pouco de cola, espalhando bastante, cola uniforme, cola bem uniforme, sem ter muita quantidade de cola para não vazar pelo tecido. Neste papel, como é um papel pequenininho que eu tô colocando mesmo só para vocês verem como que faz, que a gente vai usar, né, nessa cantoneira. Assistam a próxima aula que vocês vão aprender direitinho como é que vocês vão fazer. Vou posicionar o tecido aqui sobre o papel. Vou pegar essa espátula plástica também, que é para a próxima aula. É uma espátula que é usada em culinária, né, para
trabalhar com chocolate, ou para quem trabalha com pintura, com adesivamento de carro. Então encontra em loja de tanto de culinária quanto de produtos automotivos, loja de material de construção, e ela é muito baratinha. Então a gente vai passar aqui umas 3 vezes. E isso é feito para o nosso tecido não ficar esticando, então ele vai ficar firmezinho. Só que a gente vai ter que deixar isso aqui secar, tá? A gente vai deixar secar. Você vai fazer a medida. Eu já fiz aqui uma colagem dessa pecinha fio de cabelo. Vocês façam a medida, né, de acordo com a peça, para não desperdiçar tecido. Ela já tá sequinha aqui. Depois que ela secou, eu recortei aqui em volta o que sobrou de tecido, né, e eliminei. E agora a gente vai fazer o recorte dessa pecinha aqui, para depois a gente já cortar e fazer o acabamento final. Olha, primeiro corte eu fiz aqui com a tesoura, tá? Eu vou soltar essa peça aqui, eu vou fazer o outro corte com estilete. Vou encostar ele aqui. Um pouquinho maior. E nesse vãozinho que deu aqui, a gente vai segurar e vai cortar. Olha, dá um cortezinho bem preciso, não fica desfiando, né? Essa parte aqui, que já estava colada no papel, né? Ela deu uma desfiadinha, que a gente faz, a gente vem com a tesoura e corta essa sobrinha. Retrair aqui o estilete. E a gente vai passar um pouquinho de cola aqui, para quê? Para dar uma impermeabilizadazinha no papelão, porque a gente pretende usar bastante essa ferramenta. Então, para o papelão não começar a abrir e ficar desbeiçado. Não sei como é que fala aí na cidade de vocês não, mas a gente aqui que é de Minas, a gente fala desbeiçado quando as laterais começam a abrir. Vamos deixar aqui secando um pouquinho. E a gente vai fazer o corte dessa outra peça aqui. Que é a mesma coisa. Só que aqui eu vou cortar sem utilizar a régua. Olha, aqui já não tá retinho. Vou utilizar isso aqui como se fosse régua. Ó. Cortou aqui. Tem que ficar bem certinho. Cortou aqui, ainda não soltou, a gente vai passar de novo aqui e aqui. Pronto, soltou. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Não soltou ainda. E nessa lateral de cá também. Vamos fazer a mesma coisa com essa partezinha. Aqui eu vou cortar com a tesoura. Porque é muito pequenininho, vai acabar mascando. Cortou com a tesoura. Por que eu falei que era para encapar essa pecinha? Como essa nossa lateralzinha, essa lateral não, essa medidinha aqui, ela é muito pequenininha, o risco dela se romper com o uso é muito grande. E se colocasse só um papel, o papel também poderia, com desgaste, ele abrir. Mas como tem um tecido, tem essa fibra do tecido aqui assim, então ela vai evitar que se rasgue com facilidade. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colar aqui essa parte por cima, tá? Essa pecinha vai ser colada por cima dessa daqui.
a gente não souber onde vai passar a cola direito, vamos fazer uma medidinha aqui, olha, vamos pegar aqui uma caneta. Tá aqui, achei. E vamos aqui, ó, risquei aqui, risquei aqui. Então aqui já vai ser o local que eu vou passar a cola. Passou a cola aqui, da mesma forma que a gente passa nos outros materiais, não muito. Cola branca extra de rótulo azul. E aí a gente vai colar. Ó, colei aqui essa lateralzinha aqui, coincidindo com essa lateralzinha aqui, e pronto. Tá pronta a nossa pecinha cantoneira fio de cabelo. É só isso, é muito simples. Para fazer esse corte aqui mais simples impossível, a única medida que a gente vai ter que fazer é aquela medida mesmo de marcar, né, os 3 milímetros aqui, depois vir com o esquadro e deslizar. E aí você pode fazer a medida que você quiser. Para papelão de que tenha 2 milímetros de espessura, a gente vai ter essa altura aqui de 3 milímetros. Se o papelão for de 3 milímetros, então vai ter 4 milímetros, sempre 1 milímetro a mais, tá bom? E aí a gente verifica sempre a espessura do papelão para poder fazer isso. Aí no verso dessa ferramenta, a gente vai escrever a espessura do papelão que a gente vai usar. Então, para papelão de 2 milímetros. Então é isso, gente. Prontinho. Vocês já estão prontos para assistir para a nossa próxima aula, que vai ser uma capa de vai ser um porta-post-it, tá? Aquele bloquinho de recados. E a aula tá bem legal e vale a pena assistir. Obrigada e até a próxima!